Olá pessoal, eu sou o professor Francisco Medeiros e sejam bem-vindos ao meu canal Papo Linguístico. Hoje nós vamos discutir sobre texto. Vamos mostrar para vocês as características que fazem com que aquilo que a gente escreva se torne texto. E aí vocês vão acompanhar aqui nos slides algumas informações básicas para nortear a nossa discussão. Então, o que é texto? Para a gente responder essa pergunta, nós vamos precisar refletir sobre alguns pontos. O primeiro deles é que nós sempre utilizamos texto quando nos comunicamos. A gente nunca se comunica utilizando frases ou palavras soltas. Essas frases e essas palavras sempre vão precisar ter alguma relação entre elas e algum objetivo a ser atingido pela pessoa que produz o texto. Por isso que em toda situação de comunicação que nós nos envolvemos, nós sempre utilizamos textos. O segundo ponto é que todo texto carrega uma intenção comunicativa. E o que é uma intenção comunicativa? É quando a gente quer dizer alguma coisa e, ao dizer isso, pretendemos alcançar algum objetivo. Todo texto carrega essa intenção, porque sem ela, nós não estamos produzindo textos. E por carregar essa intenção comunicativa, o texto ele também tem uma função comunicativa, ele tem um objetivo, ele tem um propósito de comunicação. E aí a gente vai dizer que essas intenções comunicativas geram no texto uma função comunicativa. Ele não é produzido para nada. Nós não produzimos textos simplesmente para escrever ou simplesmente para ler. A gente sempre pretende uma ação comunicativa quando nós produzimos e lemos os textos. O terceiro ponto que decorre do anterior é que todas as vezes que utilizamos textos, nós não o fazemos sozinhos. Precisamos de um parceiro no processo de comunicação, que nós chamamos de interlocutor. E por causa disso, todas as vezes que nós escrevemos os textos, a gente tem que considerar quem são esses interlocutores. Mas nem sempre esses interlocutores vão estar presentes diante de nós. Pode ser que nós produzimos um texto que vai ser lido muito tempo depois de que ele seja produzido. Por exemplo, esse vídeo. Eu estou produzindo esse vídeo agora, mas eu não sei quando você vai assistir, em que momento você vai assistir. Por isso eu tenho que levar em consideração todas essas variáveis e quem é essas pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu pressuponho que são pessoas que não sabem o que é texto e por conta do título que está no vídeo, você vai procurar e vai assistir esse vídeo na intenção de descobrir o que é um texto. Então, esperando que você não saiba o que é um texto, esperando que você esteja procurando essas informações, eu vou produzir um vídeo que atenda a essa sua necessidade. Então, eu estou imaginando esse espectador hipotético. Logicamente que pessoas que já saibam o que é um texto podem e devem, provavelmente, estar assistindo esse vídeo. Também esse vídeo pode servir para elas, já que elas podem estar querendo uma opinião diferente da delas sobre aquilo que é texto. Por isso, quando eu estou produzindo esse vídeo, eu estou imaginando esses dois interlocutores, esses dois tipos de interlocutores. É claro que podem haver uma infinidade de variáveis nessas minhas pressuposições. Contudo, eu vou produzir um texto, vou produzir um vídeo imaginando esses dois interlocutores hipotéticos. Por isso é muito importante que nós levemos em consideração que imagem de interlocutor a gente tem. Isso também acontece quando a gente lê um texto. Quando estamos lendo um texto, quando estamos ouvindo alguém, a gente cria uma imagem de quem é aquela pessoa que está produzindo ou que produziu aquele texto, que é o nosso interlocutor. E por isso a gente acaba antecipando as respostas que nós possamos vir a produzir de acordo com essa imagem que nós venhamos a ter desse interlocutor. O quarto ponto é que todo texto ele tem uma ideia central, ele tem um tema. E esse tema ele vai funcionar como uma âncora que vai prender as outras informações do texto, fazendo com que elas tenham continuidade, unidade e sentido. Sem essa ideia central, sem esse tema, o texto ele perde sua característica e talvez até perca a sua intenção comunicativa. Nós não vamos encará-lo como um texto. Ele vai se tornar apenas um amontoado de palavras ou frases soltas. Para exemplificar essa propriedade, eu gostaria que vocês lessem aí, acompanhando comigo, os dois exemplos a seguir. Oficina.
Aventura aposto legal sobre crônica. Cadeira, a brasileira perdeu 3 daqui instituição. A jornalista crítico romancista surpreenderam para cadeiras eles podem outubro. Acadêmico certo quantidade de inscrições da textos altera de múltipla final a. No segundo exemplo nós temos Novos Imortais. Libras é gratuito e composto por 8 videoaulas. A qualidade das correções de textos em processos seletivos tem ocupado os organizadores das provas. Portugal já tem uma rede de escolas públicas em Angola, Macau, Moçambique e Timor-Leste. Curso gratuito pode ser feito em qualquer lugar. Vejam que esses 2 textos eles carecem de um tema, de uma ideia central que norteie, que seja um fio condutor do tema, daquilo que a gente pretende encontrar no texto. Quando você olha o título e a disposição das palavras, até parece que é um texto, que tem cara de texto. Mas, na verdade, esses 2 exemplos não são textos porque eles carecem dessa ideia central, dessa temática. Você não consegue perceber uma relação entre as frases no segundo texto e entre as palavras. O motivo do produtor daquele texto ter escolhido aquelas palavras para produzir essa informação que a gente tem aqui. Então, a gente não consegue nem identificar que informação ele está querendo passar, qual é o objetivo que ele pretende quando produziu esses 2 exemplos. Então, por isso, esses 2 exemplos que citei aqui não são textos, porque nós não nos comunicamos com palavras e frases aleatórias. Então, aí a gente volta para a informação do início do vídeo, em que nós discutimos que o processo de comunicação não se dá pela utilização de frases aleatórias ou de palavras aleatórias. Quando a gente faz isso, percebemos que o texto ele não tem sentido, ele não tem unidade, ele não tem continuidade, apesar de ter cara de texto. Esses 2 exemplos, por isso, eles não possuem as propriedades essenciais de um texto. Esse conjunto de propriedades que fazem com que aquilo que a gente escreva seja chamado de texto, nós chamamos de textualidade. E esse conjunto de propriedades são 7. A coesão, a coerência, a aceitabilidade, a intencionalidade, a informatividade, a intertextualidade e a situacionalidade. Logicamente, nós não vamos tratar dessas propriedades nesse vídeo aqui, iremos tratar em vídeos posteriores. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e você pode colocar aí nos comentários, caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira que eu grave algum vídeo sobre algum assunto que você queira saber, ligado a essas questões. E também ative aí as notificações para que você possa ter acesso aos próximos vídeos em que eu vou falar das propriedades da textualidade, né? Coesão, coerência, intertextualidade, por aí vai. Então, se você quiser saber dessas características, você pode aí ativar as notificações e ir acompanhando o canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.